Amigos do Legal e membros do Conselho, doutor, doutora, meu nome é Custódio Nogueira. E aí, hoje nós vamos ver o quê? Nós vamos ver um ponto do direito do trabalho de mega importância. Por quê? Porque a prática me ensina, a prática do dia a dia, do balcão das audiências, das discussões jurídicas, não é? Sobretudo em audiência, o que me ensina? Me ensina que a entrevista do reclamante, quando mal feita, gera prejuízo muito grande, não é? E gera prejuízo e também o quê? Responsabilidade para o advogado. Então tem que tomar muito cuidado. A entrevista do reclamante, que é o nosso curso de hoje, a entrevista do reclamante, ela não pode ser delegada para ninguém. Quem tem que fazer a entrevista do reclamante é o advogado. Não dá para passar para o motoboy, para a menina que atende telefone, para o coleguinha, para a parceira, não dá. A entrevista do reclamante é você, advogado, doutor, doutora, que tem que fazer. Aí depois a inicial você até pode passar, tem os contatos, tal, o trabalho organizado, tem quem faz essa parte do processo, quem faz a outra e tal e coisa. Mas a entrevista não. Por quê? Porque a entrevista exige experiência. Mas por quê? Porque é a hora de você sugar do reclamante tudo que é possível ser sugado a título de direito para você colocar dentro do seu processo, dentro da sua petição inicial. Porque se você não tirar dele agora, no momento da entrevista, o que vai acontecer? Vai ficar para depois. Quando que é o depois? Quando que você vai ver esse empregado depois? Você vai ver esse empregado depois na audiência. Aí chega na audiência, o empregado fala para você lá, doutor e tal, não sei o quê, aí você está tomando dele lá a lição de casa para saber quando ele entrou, o contrato de trabalho, quando ele entrou, quando ele saiu, quanto ele ganhava, tal, não sei o quê, você está trocando ideia com ele ali, e aí de repente está com um tempinho, está batendo papo, e você fala para ele, escuta, mas e lá no seu ambiente de trabalho, como é que era? Você fazer um testezinho nele, como se você fosse o juiz interrogando ali. Aí o empregado fala, rapaz, lá tinha uma barulheira terrível e tal. Mas tinha barulheira terrível? Tinha esse órgão inicial, não tem pedido de insalubridade. Aí você fala, mas a empresa dava VPI? Não dava, lá é terrível aquilo lá. Aí a testemunha dele fala, nossa doutor, o meu advogado entrou com um processo lá, eu ganhei a salubridade. Olha aí, rapaz, e você advogado deixando passar batido isso. Por quê? Porque você, com todo o carinho do mundo, você foi braço curto e não fez entrevista direito. Isso acontece? Lógico que acontece. Por isso que eu preparei este material que está aqui no template. Esse material é o passo a passo do passo a passo do passo a passo. Com isso aqui, você não deixa nada para trás. Você tira tudo do empregado. É só você seguir isso daqui. Tá ok? Então esse é um convite para você ganhar dinheiro. E se você já ganha, você vai ganhar mais ainda. Tá ok? Então vamos junto. Olha só. Template. Ficha de atendimento para reclamação trabalhista. Já coloca ali o nome de quem está te atendendo, não é? Ou melhor, de quem está fazendo esse atendimento. Porque eventualmente você pode delegar, aí pelo menos você sabe quem fez. Né? Atendimento feito por data tal. Não é bom delegar, é perigoso, como eu já fiz preliminarmente uma advertência aí. Isso é você que tem que fazer. Mas pelo menos aqui você tem o controle de quem teria feito. Essa primeira parte é a parte da qualificação. Essa parte é fundamental. Por quê? Porque mesmo que seja no PJE, que você não precisa de todas as informações do reclamante, porque passa batido, você põe lá só o CPF e já vai cadastrando e vai embora, e antes, quando era físico, era um inferno, porque tinha que ter tudo certinho, senão você não conseguia distribuir. Então hoje ficou mais fácil, mas mesmo assim é interessantíssimo você ter os dados do reclamante. E aí vai colocando lá, acompanha aí com a gente. O nome, nacionalidade, estado civil, carteira, tudo isso daí. Nome da mãe, nascimento e tal. Agora, outra parte que no meu entendimento é extremamente importante. O que é? Telefone, meu amigo. Telefone. Pega telefone do reclamante. O residencial dele você tem que pegar. O celular, pega o dele ou da mulher dele. Pega telefone, pega contato, porque reclamante some do mundo. Aí você tem que avisar da audiência, você não consegue, porque você pegou um telefoninho só. Pegou o fixo, o cara não mora mais lá. Entendeu? Pegou só um celular, tem que pegar mais. Ele falou, mas doutor, eu só tenho um celular, então dá o da tua mãe. Minha mãe já morreu, mas você é casado? Então dá o da tua mulher. Dá o da tua convivente, não sei, dá contato pra gente. Por quê? Porque você perde o contato com o reclamante. Advogar para a empresa é uma coisa.
Advogar para empregado é outra coisa. É pessoa humilde, o cara some, ele esquece que tem audiência. E tá ok? E aí você perde o esquema de ir atrás do cara. Por quê? Culpa sua que não fez entrevista direito. Então faz a entrevista, bota lá todos os telefones que esse cara te passar. E telefone de recado também. E outra coisa, e-mail. Pega o e-mail do cara, tá ok? Pega dele. E agora já mais uma dica para deixar mais completa ainda essa ficha de atendimento. Ali embaixo do telefone celular, bota lá, Facebook. Pega o Facebook do cara também, porque é um jeito de você encontrar ele. E esse telefone celular aqui, ó, tem que ser o WhatsApp. Todo mundo tem o WhatsApp, tá ok? É a melhor forma de você entrar em contato. Quer o outro exemplo? Chega na execução. O processo demora 20 anos, chega na execução, você tem que pagar o reclamante. Cadê o cara? Esse endereço não é mais o dele, telefone você não acha mais, perdeu o contato. E você tem que pagar ele, o que você vai fazer? Então precisa de ter uma ficha de entrevista bem feita, ok? Aí continuando, próximo passo da ficha de entrevista vai ser o quê? As empresas que ele trabalhou, ou a empresa. Não é? Nessa hora, se você é ligeiro, o que você vai conseguir tirar do cara nessa hora? Se você já percebeu, nós estamos fazendo a petição inicial aqui. Aí o que você vai tirar dele? Poxa, primeira reclamada, segunda reclamada, de repente terceira reclamada. Faz entrevista, pergunta para o cara, dá a mão para o seu cliente. Tem advogado que fica longe do cara, parece perito de INSS. Você já foi acompanhar a perícia de INSS? Cara, o perito parece que ele está blindado numa bolha, ele não chega nem perto, parece que tem muita bactéria esse segurado aí, ele não chega nem perto. Não é? E nós, advogados, tem muito advogado que faz isso, delega a entrevista, e quando faz, parece que trata mal, dá a mão para o empregado, troca ideia com o cara, é pessoa humilde, é gente que está ali dando o que ele tem. O que ele tem? Ele tem aquele direito dele, e ele está dando na tua mão. E você vai ficar com 30% do que der. Então, miseravelmente, trate bem a pessoa, não é isso? E vê com profundidade qual que é o problema dela. E esse daqui é um guia, um norte que pode te ajudar. Por que é interessante perguntar se ele trabalhou para mais de uma empresa? Porque pode dar responsabilidade subsidiária. Pode dar responsabilidade solidária. Não é? Que é a hora de você fazer o quê? Fazer dinheiro com isso daí. Poxa vida, de repente você tem 2, 3 reclamadas para colocar no polo passivo. A súmula 331 do TST que fala da terceirização, o que ela coloca lá? Que se você, advogado do reclamante, não entrar contra todas as empresas, aí aquela empresa que não participou da lide, ela não vai poder ser executada. Por quê? Porque ela não participou do processo, ela não se defendeu, ela não está no título executivo judicial, ela não está na sentença. E ela não está na sentença por culpa de quem? Do empregado que é pessoa humilde? Ou do advogado que não fez a entrevista direito? Ou nós vamos esperar que o advogado, que o reclamante vai chegar lá e vai falar assim, doutor, tome nota, no meu caso eu tenho responsabilidade solidária, veja, não é subsidiária não, é solidária, e é por causa disso, não vai ser assim, né? Quem tem que ser esse cara ativo é justamente a gente, o advogado que tem que ir lá e tirar a informação, dá a mão para o cara, passa a segurança para o reclamante, para a reclamante, para que ela sinta-se à vontade e você consiga tirar todas as informações. E aí você vai colocando, qualificando as reclamadas lá, tá ok? E aí nos nossos cursos, eu vou mostrar direitinho como que você pede a responsabilidade solidária e subsidiariamente a subsidiária. Por quê? Porque tem muito colega que pede só a subsidiária, quando tem espaço para pedir a solidária. Então tem que ficar esperto e aprender a advogar. E aí continua. Contrato de trabalho, né? O que tem aqui no contrato de trabalho? O local, a data de admissão, não é? E a data de registro, porque ele pode ter começado num dia e ser registrado num outro dia, e a data da demissão. Eventualmente aqui, ó, já pode ter um periodinho para pedir o quê? Vínculo de emprego, pelo menos dá trabalho para a reclamada, não é? Faz um trabalho legal. Função, não é? Por isso que disse que a entrevista aqui já é sua petição inicial. Função inicial, aquele que ele foi contratado. Função final, naturalmente aquele saiu. As alterações de função no decorrer do contrato do trabalho, se teve, se não teve. Olha aí, ó, um exemplo, alteração de função no decorrer do contrato de trabalho, aí a pessoa põe lá xizinho, não é? Ou sim, realizou função diversa. Aí qual? A partir de quando? A partir de tal data.
Quando passou a exercer tal função? E põe qual é a função, tá ok? Né? Quando passou a exercer aquela outra função. Ou seja, de um modo bem detalhadinho, de forma que você tem todas as informações na mão, bem tranquilo, né? E continua. Continuando, nós vamos ter o que lá? Ó? Se alterou essa função e ela foi anotada na carteira, ou se não foi anotada na carteira, olha que bacana, né? Se não foi anotada na CTPS, tem paradigma? Né? Tem alguém lá para ser o paradigma dessa situação? Tem, não tem? Olha aí, recebia quanto? Recebia tanto. Acumulou função? Sim ou não? E dentro desse contexto, outras observações. Então aqui a gente já está puxando eventualmente a ocorrência do quê? De uma equiparação salarial, de um desvio de função, de um acúmulo de função. Tá ok? Então, eu digo com muito carinho, você com essa entrevista na mão, você vai passando nela inteirinha, você vai perguntar tudo para o empregado. Tudo. Não vai ficar nenhum direito para trás. Só seguindo essa nossa entrevista aqui. Agora vamos falar de salário. Olha lá, último salário. O que é o salário por dentro, né? Essa entrevista está na tua mão, seu empregado não vai receber. Isso aqui é só para você estar guiadinho, sabendo o que você está fazendo. Salário por dentro, poxa, quanto ele recebia no Lerite. Né? Recebia salário por fora? Aí diga lá, sim ou não. Se sim, recebia quanto? Era pago como? Olha que bacana, em mãos. Ou era depósito na conta? Tá vendo? Tudo detalhadinho, para você não se perder. Que mais? Recebia adicional de periculosidade? Ou nunca recebeu, ou só recebeu até tal data, não é? Ou só recebeu a partir de tal data, ou então sempre recebeu. Você vê que bacana? Vem a pergunta e as alternativas, que é para ficar tudo bem detalhado. Nesse campo aqui, outras observações, o que dá para a gente colocar? Dá para a gente colocar qual era a dinâmica? Periculosidade, quais são os elementos da periculosidade? Os fatores da periculosidade, não é? São a questão explosiva, não é? De motocicleta, de radiação ionizante, de serviço perigoso por conta de ser segurança de transporte, de pessoa pessoal, de segurança de patrimônio, de segurança pessoal, não é? Inflamáveis. Tudo isso daí são os elementos que caracterizam o quê? A periculosidade, fatores de periculosidade, que aí você coloca nesse campo aqui para tratar dessa observação. Por que está perguntando ali se ele recebia e parou de receber? Porque se ele recebia e parou de receber porque a empresa parou de pagar, mas ele continuou exposto na mesma função, meu amigo, não vai precisar nem de periculosidade, não vai precisar nem de perícia de periculosidade, porque se já pagava, a empresa confessa. Súmula do TST a respeito. Então, olha só, quanta coisa na sua entrevista. Continua. Recebia adicional agora de insalubridade? Ah, nunca recebeu. Beleza. Só recebeu até tal data? E assim vai. Só recebeu a partir de tal data? Ou sempre recebeu? Se recebeu, era pago corretamente? Não é? Qual que era a fração que era pago esse adicional de insalubridade? 10, 20 ou 40%? Era sobre o quê? Os 10, 20, o grau. O grau era mínimo, médio, máximo. É isso que tem que ver. E aí? Ou então a resposta, não, pagavam apenas 10%, quando o certo era 40%. Aí põe as observações, não é? Adicional de insalubridade, onde está o adicional de insalubridade? NR15. NR15 do Ministério do Trabalho traz lá 14 anexos, falando dos fatores de insalubridade. Não é? Quais são? Nossa, são vários. Produto químico, frio, barulho, umidade, calor, benzeno, radiação não ionizante, aí eu chamo a atenção, radiação não ionizante, insalubridade, radiação ionizante, periculosidade. Olha que isso aqui é um encontro de entrevista de reclamante, imagina os cursos então, a profundidade que nós vamos pegar até onde a coisa vai. Que mais? Agora mudando aqui para a jornada de trabalho, campo importantíssimo, por quê? Porque dá dinheiro. Não é? O que eu posso trabalhar a respeito da jornada de trabalho? Marca direitinho o horário de trabalho, que horário que ele entrava e que horário que ele saía. Tá ok? O intervalo para a refeição, de tal hora a tal hora. Não é? Que mais? Folgas por mês, 1, 2, 3, 4. Era regime de escala? Não era regime de escala? Olha que bacana aqui, ó, intervalo para a refeição, 1 hora, 30 minutos, 20, 15, enfim, outro.
para deixar o empregado à vontade. Você vai perguntando e vai só assinalando. Isso aqui, meu amigo, é a entrevista que eu uso. É a entrevista que eu uso, essa daí. E eu desenvolvi isso ao longo do tempo. Isso aqui não foi assim, vou pensar. Não, de tanto tomar pau, de tanto apanhar, porque eu não tenho, a gente tem que ter humildade, quanto que eu já perdi? Ou melhor, quanto que eu já também deixei de ganhar, porque não fiz uma entrevista direitinho, porque não tive acesso a um material bacana já pronto desse daqui. Você está ganhando o negócio mastigado. Então, de repente, você não sabe nada, está viajando, começando a trabalhar. Pega isso aqui na mão e vai para cima do reclamante e faz a entrevista, passo a passo. Não escapa direito. Isso que é legal. Não tem petição inicial inepta, não tem nada de direito que ficou para trás, você conseguiu passar por tudo. E, de preferência, sempre peça além do que você está entendendo que o reclamante tem de direito. Porque o máximo que vai dar é improcedente um outro pedido. Mas peça. Não é? De repente, a reclamada é revel. Olha que bacana, traz aqueles lá também, aqueles outros pedidos. Vamos continuar aqui. Recebi horas extras? Ou, por exemplo, sempre, nunca, às vezes, então vai assinalando. Tinha cartão de ponto? Não tinha. Ou tinha. Assinalava corretamente? Sim. Mas era assinado conforme determinado pela empresa? Por quê? Porque às vezes você nem pergunta isso para o empregado. Às vezes pela dinâmica, você vai fazendo uma entrevista lá só no bate-papo e vai anotando alguma coisa, nossa, isso não dá certo. Isso não dá certo. De entrevistando o empregado e anotando no papel alguma coisa do que ele está falando, não dá certo. A entrevista é aqui, ó, é o beabá, tirando a lição de casa, uma coisinha por uma coisinha, cada pedido por pedido, para tirar a informação do empregado com segurança. Que mais? Outras observações. Aí aqui, em outras observações, dá para a gente colocar se era escala 12/36, se não era, como que era. E aqui eu dou uma outra dica de jornada de trabalho. Súmula 338. Olha a súmula, porque você pode pedir a inversão do ônus da prova na audiência. Isso é outra coisa fantástica, tá ok? Que nós temos que saber. Mais do que saber, tem que dominar. Você não quer ganhar dinheiro? Então você tem que bater nos outros, mas você tem que saber bater. Isso aqui é um caminho, tá ok? Que mais? Benefícios. Recebia vale transporte? Sim. Recebia? Recebia. Ou então não, a empresa não pagava. Ou então não, porque eu usava o veículo da empresa. Mas que função que você fazia? Por que você usava o veículo da empresa? Vai lá investigar para saber se podia. Né? Ou então a empresa de repente até acabava utilizando do seu veículo para você trabalhar para a empresa. Não pode, já dá para você buscar uma indenização. Olha que bacana. Que mais? Recebia vale refeição? Sim, não. Né? E a respeito de vale transporte, chama atenção para a súmula recentíssima, 462 do TST, ônus da prova do empregador. Vai lá dar uma olhada na súmula 462 do TST. Não é? Continuando, o que nós vamos ter aí? Então, recebia vale transporte aos domingos e feriados? Sim, não, e observações nesse sentido. Descontos, vamos ver o que era descontado aí desse empregado. Era descontado da folha de pagamento, vale transporte? Era, e tal. Pega o olerite dele e olha, né? Vale refeição, assistência médica, odontológica, seguro de vida, farmácia, multa de trânsito, avaria de veículo, ferramental, material, outros, enfim, vê tudo que era descontado. Para quê? Para depois, com calma, você ver se era lícito, se era legítimo aquele desconto. Por quê? Porque se não era, o que você vai fazer? Pede a indenização. Pede para a reclamada devolver aqueles valores. Já engorda a conta. Que mais? Nesse ponto, colega, de desconto, abre, pelo amor de Deus, a CCT da categoria. Faz uma inicial minimamente decente. Vê qual sindicato da categoria pertence a esse coitado desse empregado. Vai lá e abre a convenção, olha os direitos que ele tem. Dá um passeio na convenção coletiva e pede tudo o que possa ser pedido. Nós temos um curso de petição inicial trabalhista, chama-se Minha Primeira Petição Inicial Trabalhista. Lá, meu amigo, eu pego na mão para mostrar passinho, passinho, como você faz uma petição inicial para arrebentar a reclamada. Tá ok? Então, vale muito a pena isso daí. Continuando, nós vamos ter lá a rescisão do contrato de trabalho. Vamos perguntar, reclamante, senhor José, dona Maria, lá, como é que é? Escuta, como é que foi que acabou lá o serviço da senhora? Seja humilde, fala simplesinho.
Advogado vai querer, advogado trabalhista, colega, nós somos humildes, você vai querer falar com o reclamante lá a modalidade rescisória, poxa, ele vai em outro escritório, você está viajando. Você tem que perguntar simplesinho, escuta, e a senhora saiu de lá, e o que aconteceu? Como foi, hein? Aí deixa ela à vontade, fala a mesma língua, senão não dá, né? Senão vai ter que estudar outro ramo aí, porque no direito do trabalho não dá, tem que falar a mesma língua que o empregado. Enquanto você estiver falando com ele, e na audiência? Aí sim, aí na audiência você é técnico, vai e bate em todo mundo, mas bate de forma técnica, que aí o juiz te respeita. Mas desde que você saiba falar, fale de forma técnica e no momento adequado, aí você tem respeito. Do contrário, vai continuar apanhando, tá ok? Então não é com o reclamante que tem que falar bonito, tá ok? E continuando, depois disso tudo vem lá a rescisão. Aí tem todos os xizinhos, ó, só você preencher. Rescisão do contrato de trabalho. Ah, foi demitido sem justa causa. Foi demitido por justa causa. Quer pedir rescisão indireta. O que é o quer pedir rescisão indireta? É porque o empregado não aguenta mais trabalhar lá, porque a empresa está exigindo forças superiores ao trabalho dele. Quer entender melhor o que é rescisão indireta do contrato de trabalho? Dá uma olhadinha no artigo 483 da CLT. E continua. Pediu demissão. Foi vexatória a demissão? Demissão vexatória. Lei 9.029 de 95. Lá tem um checklist que vai... Eventualmente, se você souber pedir, que eu faço sempre nas minhas demissões, porque meus clientes todos são demitidos, são de forma vexatória. Então sempre tem essa tese lá. E às vezes cola e a gente traz uma indenização em dobro. Que tal uma indenização em dobro? Olha que bacana. Né? Que mais aí? Nos casos de justa causa, rescisão indireta ou pedido de demissão, relatar o motivo. E aí você vai fazer o quê? Vai trocar uma ideia com o reclamante ali para ele te entregando o ouro, falando o que aconteceu, para ver como você consegue articular para reverter uma eventual justa causa. Para você, ali é a hora de você testar, colega, agora vou dar um toque assim de coração. Ali é a hora de você olhar nos olhos do empregado para ver se ele cometeu mesmo aquela falta. E para ver se ele tem coragem de dar uma acertada naquilo ali e ver o que dá para fazer dentro do processo. Essa é a hora da entrevista. Por isso que entrevista não se delega. Entrevista não pode sair da mão do advogado. Se sai, não vai dar certo. Continuando. Recebeu as verbas rescisórias? Sim ou não? Deu baixa na CTPS? Recebeu as guias do seguro-desemprego e do fundo de garantia? Aviso prévio, foi trabalhado ou foi indenizado? Possui saldo de salário? Sim ou não? Qual o período? Férias vencidas? Qual o período? Pode colocar outra linhazinha lá para deixar mais completo. Recebeu todos os 13º? Né? Outras observações. Aqui você pode pedir para o reclamante providenciar o extrato do fundo de garantia. É interessante providenciar. Mesmo que a atualíssima súmula 461, anota aí a súmula 461 do TST, o que ela fez? A súmula 461 do TST, de uma vez, né, e finalmente o TST deixou claro que a obrigação por comprovar os recolhimentos do depósito de fundo de garantia, de quem que é? É do empregador. E por que é do empregador? Por que é da empresa? Porque é fato extintivo do direito do empregado. O que é um fato extintivo? É o pagamento. Quem prova que pagou? A empresa. Então não pode o empregado ter que juntar extrato. Quem tem que juntar extrato é o empregador, é fato extintivo do direito do empregador. E na petição inicial a gente só pede. E como pede? De forma técnica, maldosa, que eu mostro lá na minha primeira petição inicial trabalhista. Aquele é o macete. Que mais? CCP. Toma muito cuidado com essa história de comissão de conciliação prévia, hein? Passou lá na CCP? Sim ou não? Quando foi? Qual o valor que recebeu? E por que motivo que foi para a CCP? Por que não veio procurar o advogado de uma vez? Por que foi na CCP? E aqui você pode tirar um motivo para você anular o acordo que foi feito lá na CCP, tá ok? Por quê? Porque pode ter vício, não é? Pode ter vício. Então esse é o caminho. Continuando, o que tem de mais legal aqui? Olha só aqui no rodapé. Fazia os mesmos serviços que outro colega de trabalho e recebia menos? Olha você provocando uma equiparação salarial. Dependendo da pergunta, sim. Qual o nome desse colega de trabalho que fazia a mesma coisa que você, mas que ganhava mais? Ah, Damião, toca lá o nome do cara. E quais as funções que ele, né, o Damião fazia? Põe as funções do Damião. E vê as funções do reclamante. Olha quanta coisa você tem para perguntar para o reclamante, hein?
Eu vou dizer uma coisa para você com muito carinho. Uma entrevista bem feita, leia-se. Quando eu falo uma entrevista bem feita, eu estou dizendo assim, quando o cheque é gordo, que você quer receber bastante, você faz a entrevista bem feita. Quando a entrevista é bem feita, meu amigo, 2 horas. 1h30, 2 horas fácil, o reclamante. Tá ok? Ah, eu não tenho esse tempo para perder, doutor. Desculpa, mas você não está perdendo tempo. Aqui você está perdendo dinheiro. Tá ok? E aí continua. Qual o horário de trabalho dele, lá do Damião? Bota o horário de trabalho lá. E quando esse colega passou a fazer as mesmas funções que o reclamante? A primeira linha aqui do template. Quando que esse colega e o Damião passou a fazer as mesmas funções do reclamante? Ah, passou tanto. Por que tem que saber o dia que eles passaram a fazer a mesma função? Por quê? Porque não pode passar de 2 anos. Se passou de 2 anos que eles estão fazendo a mesma função e tem diferença de salário, já era, meu amigo. Você não vai conseguir trazer, conseguir provar a equiparação salarial porque passou de 2 anos. E não pode passar de 2 anos. Entendeu? Então, isso que você tem que estar atento. Muito colega, advogado antigo, advogado que tem aí de 5 para 10 anos já de fórum, de justiça aí, de trabalho, ele confunde o tempo de trabalho com o tempo na função. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, vamos usar a lousa aqui, dentro desse nosso contexto, vou dar o seguinte exemplo aqui para vocês. Olha só, equiparação salarial, contrato de trabalho, admissão. A admissão foi no dia 10/10 de 2010, ok? E a rescisão não, ele está trabalhando ainda. Esse daqui é o reclamante. E o reclamante passou para função X em novembro do 14. Tá certo? Novembro do 14. Esse é o reclamante. Aí vem o paradigma. O paradigma tem o contrato de trabalho admitido em 20/1 de 2013, tá certo? 2013. Aí isso aqui é o reclamante que passou para a função. Aí o paradigma, ele passou para a função. Paradigma passou para a função X em, deixa eu ver aqui, novembro do 14, novembro do 13, pode ser, novembro do 13. Então, olha que bacana. Equiparação salarial. Esse negócio de 2 anos é muito comum a confusão. Reclamante foi admitido em 2010. E o paradigma admitido em 2013. Aí tem muito colega que me fala o seguinte, olha só que absurdo. Tem muito colega que me fala assim, ó, aqui não vai dar equiparação salarial. Por quê? Porque um já estava lá desde 2010 e o outro entrou em 2013. Ou seja, de 2010 para 2013 tem mais de 2 anos. Se tem mais de 2 anos, não dá equiparação salarial. Barnabé. Só que a equiparação salarial não conta da admissão, não conta do contrato de trabalho. A equiparação salarial conta do dia que passou a fazer a função e não do tempo de casa. Então é da função. Quando que passou a fazer a função? O reclamante. Reclamante passou em novembro do 14. Quanto ele ganhava? R$1.000. Que função que o reclamante passou a fazer? Função X. Qual é a função X? Não importa. Ele passou a fazer a função X e ganhar R$1.000. Tá certo? Maravilha. E o paradigma? O paradigma é em novembro do 13. Ele passou para mesmas funções, mesma perfeição técnica, tudo aquilo lá do artigo 461 e súmula 6, né? Artigo 461 da CLT e a súmula 6 do TST. Aí o paradigma passou para a função X em novembro do 13. E quanto que o paradigma ganhava? 1.500. Não é? E aí, agora eu preciso ver se tem mais ou se tem menos de 2 anos.
Olha só esse daqui, que bacana. Novembro do 13 até o outro foi novembro do 14. Então, do 13 para o 14, aqui tem mais de 2 anos? Não, tem menos de 2 anos. Se tem menos de 2 anos, o que que dá aqui? Aqui dá equiparação salarial. Então, não conta do contrato de trabalho, conta a partir do momento em que reclamante e o paradigma assumiram as mesmas funções. É desse dia que conta, e não do dia que foram contratados para entrar na empresa, e sim do dia que emergiram, que passaram a cumprir as mesmas funções, a desempenhar, a fazer as mesmas funções. Tá ok? Isso daí, olha, isso dói você ver advogado antigo falando um negócio desse, fala na frente de juiz. Olha, é por isso que cada pouco é comum você ver advogado trabalhista levando pau nas audiências, apanhando de juiz que dá dó. Ah, mas o juiz é grosseiro. Oh, tem muito juiz grosseiro, lógico que tem. Tem carteiro que é grosseiro, tem de tudo grosseiro, não é? Mas o advogado dá espaço, fala besteira, fala o que não sabe, fora de hora, aí leva um solavanco mesmo, não é? E o juiz é que é o culpado. Mas enfim, vamos estudar. E aí continua, né? Você fez todas as perguntinhas bacanas para saber se tem ou não tem um pedidinho de equiparação salarial. Na dúvida, puta, eu tomei dúvida se eu peço ou se eu não peço. Pede, meu amigo, pede e vamos embora. Se der a prova, faz a prova. Se não der, paciência. Nós, advogados, nós temos que fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte enquanto advogado do reclamante? É pedir. Pedir de forma técnica. Saber pedir. É isso que a gente tem que fazer. Muito bem, continua lá. Qual o próximo passo? Sofreu acidente de trabalho? Pensou que acabou, colega? Não acabou não, olha só. Sofreu acidente de trabalho? Sofreu, não sofreu? Bota lá se ele sofreu. Tem CAT? A empresa emitiu a CAT? Extrato de pagamento do INSS. Vê lá o INSS, vê o comunicado que o INSS deu, vê a natureza do afastamento, se é a espécie 91, se é a espécie 31, se dá estabilidade, se não dá, vê, entrevista, pergunta para o empregado, ficou sequela? Como é que está isso aí? O senhor tem mais atestado? O senhor foi no médico? Então vai no médico, tira um raio-x, né? Tira mais, faz mais exames, vamos ver como é que está essa doença, pode ser uma doença profissional, pode ser uma doença do trabalho, não é? As duas são doenças ocupacionais, que pode ensejar aí uma indenização bacana. Olha que legal. Se você não perguntar, o empregado não vai falar. Não é? Que mais? Extratos do INSS, que eu já falei, os comunicados, que eu também falei, o comunicado de alta. De repente tem lá um comunicado de alta que saiu aqui, ó, e aí com essa data você vê se foi respeitado um ano de estabilidade desse empregado. Se não foi, pede. Você já vai ter uma indenização bacana, não é? Que mais? Como a gente estava comentando ali, ó, sofreu doença ocupacional? O que é doença ocupacional? Doença ocupacional é gênero, que admite 2 espécies. Qual? Doença do trabalho e doença profissional. E aí você trabalha em cima das duas, para ver se o empregado tem uma ou se tem outra, não é? Que mais ainda? Doença profissional, eu chamo atenção para o NETEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico. O que é isso? O nexo técnico epidemiológico, ele traz as atividades, as funções e a doença respectiva, que, eventualmente, tal doença reflete em tal profissão. Então, nós temos um decreto que regulamenta isso daí. Vale a pena abrir lá, olhar para saber trabalhar em cima disso. Maravilha. Que mais? Se tem comunicado de alta, comunicado de afastamento, se tem pagamento lá do INSS e por aí vai. Afastamento de auxílio doença, colocar aí também se teve. Que mais? Se sofreu dano moral, assédio sexual, né? Saber a diferença, doutora, entre um dano moral e um assédio moral, não é? Saber o que é um assédio sexual, saber trabalhar uma prova ilícita. O que é uma prova ilícita? De repente, a pessoa já entra em contato com você.
Ai, doutor, eu estou trabalhando aqui, mas está um inferno isso daqui. Mas por que está um inferno esse teu trabalho? Ah, porque o gerente fica aqui me pressionando, ele quer sair comigo de todo jeito, eu sou casada, eu estou no difícil demais, eu não sei o que eu vou falar em casa para sair desse emprego, meu marido vai pensar que eu estou saindo, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, então como é que eu vou fazer? Ué, a senhora grava, só não tem celular aí, né? Celular, todo mundo tem WhatsApp, grava, tira foto, assa frango, esse celular nosso aí faz de tudo. E aí, orienta ela, grava isso daí, meu. Grava isso aí, já vai fazer prova. Ah, vale, lógico que vale. Assédio sexual, e como vale essa prova? Não é? E como vale? Não é? E aí, vai desenvolvendo. A hora que tiver uma provinha mais robusta, rescisão indireta do contrato de trabalho. Esse cliente está fidelizado com você pro resto da vida e vai fazer propaganda de você ad eterno. Não é? Então, muito bem. E aí é assim que nós vamos trabalhar. Olha só, descrever detalhadamente as humilhações que sofreu, o assédio, seja lá o que for, mencionando nome, data, exatos termos usados, mesmo que sejam palavrões. Aí essa parte aqui, o que é legal? Deixa essas linhas aqui na entrevista e passa isso daqui para o empregado. E dá uma saidinha, para lá vai ver tua caixa de... Você, advogado, deixa a pessoa lá sozinho, o cliente sozinho, vai lá ver sua caixa de e-mail, vai tomar um café, ou vai dar um tempo, vai ver celular, vai responder alguns contatos e deixa o empregado lá pensando. Dá uma canetinha na mão dele e deixa ele escrever. Porque às vezes para você ele não consegue falar, mas ele vai acabar escrevendo. Aí é legal isso daí. Aí você, em cima daquilo, depois você lê, vai desenvolvendo. Ou se for o caso... Toma todo esse depoimento dele e pede para ele relatar e te mandar um e-mail depois. Quantas vezes já vivi isso no meu escritório, de depois da entrevista, mesmo de uma entrevista detalhada dessa, depois disso daqui, ainda receber e-mail, ou eu trazer escritinho para mim o que aconteceu lá. Por quê? Porque eu passei segurança para o cliente. Porque é brilho, é o prazer que você tem no teu trabalho. Então você abraça teu cliente, né? Poxa vida, ele está dando tudo que ele tem, como eu disse, é pessoa humilde, ele não tem, sabe, fortunas, ele não está ali procurando o direito dele porque ele quer um dinheirinho a mais. É claro que tem esse tipo de caso, mas a regra não é essa, não é? E você tem feeling para saber diferenciar. E aí? Aí você, poxa, vai para cima, você é advogado, vai buscar o direito desse empregado. Ele está colocando na sua mão o direito dele, ele está colocando o maior patrimônio dele na sua mão, e você está ficando com quantos por cento? Então vale a pena trabalhar direito. Não é? E não tenho dúvida que se você está aqui, está fazendo um curso de entrevista de reclamante, é porque você quer saber com profundidade como fazer a coisa. Não é? E continua lá, ó. Houve BO, boletim de ocorrência? Sim, não. E mais espaço para observações. Não é? E no final aqui, ó, já pega o quê? Uma declaraçãozinha dele, ó. Declaro para todos os fins de direito que todas as informações acima prestadas são verdadeiras, cientes das penalidades da lei. Por que é interessante você fazer isso? E colher a assinaturinha do reclamante aqui, ó. Epa, que esse negócio está vivo. Colher a assinatura do reclamante aqui, ó. Por quê? Porque, de repente, ele te relata um monte de coisa. E você vai firme na ideia e coloca tudo na inicial. Chega lá, a empresa prova o contrário. Pode respingar alguma coisa no advogado. E você, excelência, está aqui a minha entrevista. Inclusive, ele assinou. Foi ele que falou, eu só busquei o direito dele. Ó, ser advogado ligeiro, já tira o seu da reta. Tá bom? Então, a entrevista do reclamante, completinha. Tudo, passamos por tudo. Não tem um direito perdido aí, dos direitos substantivos. É claro que vai dar para você aumentar isso daí, mas, sinceramente, essa entrevista te leva longe, meu amigo. Essa entrevista te leva... Olha, com muita segurança você começar a trabalhar numa boa. Pelo menos para colher os dados. Para montar a sua inicial, aí já é outro caminho. Que eu te convido a assistir um curso que nós temos aí de petição inicial trabalhista. E no mesmo sentido, um de audiência trabalhista. Chama-se Minha Primeira Audiência Trabalhista. Esse curso eu fiz com carinho enorme, como faço todos, que eu preparo meu material passo a passo. Mas esse de primeira audiência trabalhista, ele é fantástico, porque ele tem mais de 6 horas de duração. Não é? E ali ensino tudo passo a passo. Quem nunca fez uma audiência trabalhista, se assistir aquele curso, se acompanhar aquelas orientações, vai saber se virar lá no dia. Vai saber o que é uma audiência inicial,
o que você tem que fazer na inicial, como funciona, qual o macete da audiência inicial, não é? Se você estiver numa audiência de instrução, como fazer para inverter o ônus da prova e, por consequência, a ordem da prova, como é que você faz para contraditar testemunha, qual que é a hora certa de contraditar, como que faz uma acariação de testemunha, tudo com fundamento na CLT e no CPC, tá, ok? Extremamente passo a passo. Como fazer uma sustentação oral, como fazer uma contestação, não é, oral, como fazer uma reconvenção oral, como fazer uma réplica ou uma impugnação da contestação oral estando pelo reclamante, tá, ok? Razões finais orais, todos os macetes, detalhes, detalhezinhos do curso, de tanta coisa que a gente tem com profundidade lá nesse encontro, ok? Então, e colhe aqui, voltando na entrevista, colhe aí a assinatura do reclamante e missão cumprida, vai estar resolvido. Qual o próximo passo, ainda dentro desse conjunto de informações? Uma declaração de pobreza, já vai de lambuja aqui também, uma declaração de pobreza bacaninha para você, olha aí. Declaração de pobreza, deixa ele escrever, o ideal é ele escrever com a mãozinha dele. Eu, fulano de tal, portador do RG tal, do CPF tal, declaro sobre as penas da lei. Esse, sobre as penas da lei, tem que ter na sua petição inicial. Ou, desculpa, tem que ter na sua declaração de pobreza. E pode ter na sua petição inicial também. No tópico lá da declaração de pobreza, você pode colocar lá que o reclamante declarou sobre as penas da lei, lá na declaração de pobreza que você está juntando. Então está aqui a declaração de pobreza. Por quê? Porque eu já vi juiz não dar à justiça, foi um caso bem difícil, bem maluco, que eu demorei até para entender o que estava acontecendo. Mas o juiz não trabalhista, o juiz não deu a justiça gratuita porque o reclamante não declarou sobre as penas da lei que ele era pobre na acepção jurídica. Então, cuidado, soca aí, ó, sob as penas da lei, que não tenham condições financeiras de arcar com eventuais custos e despesas, e vai indo, do jeitinho que está aí, e pede a justiça gratuita, não é? Por ser expressão da verdade, firma presente, local e data, assina aí, tudo direitinho, não é? O campo da assinatura dele está aí, bota a assinaturazinha dele, e tranquilo, resolvido, você tem a sua a entrevista preenchidinha, bacana, e tem também a sua declaração de pobreza também redondinha, não precisa outra. Que mais ainda? Mais uma lambuja. Qual? A procuração. Um modelinho de procuração bacana para você ter aí no seu escritório, tranquilo. Olha lá, eu já ponho lá o reclamante com o nominho dele, que ele mesmo já escreve, porque ele está dando poder para você, portador do RG tal, CPF tal, residente domiciliado, coloca aí tudo direitinho, nomeie e constitui seu bastante procurador ou advogado, bota aí o nome do ilustre causídico, da doutora, bota aqui na procuração, tá ok? Isso aqui é o modelo, aí você só preenche aí e coloca a sua qualificação, ok? Bem tranquilo isso daí. É importante você ter esses 3 atos, a entrevista, a declaração de pobreza e a procuração. E digo, esses 3 aí que eu estou passando para você agora, é os que eu uso lá no meu escritório. Tá ok? Na dúvida, quer ver um processo meu lá? Acessa lá o PJE, vai lá ver se o empregado tem ou não tem essa documentação, do jeitinho que está aqui. Que mais? Advogado tal, você põe sua qualificação, põe a sua OAB, com o escritório, né? Poxa vida, tem que colocar o escritório aí, o endereço do seu escritório. E aí vem os poderes, né? Olha aí, ó. Poderes, amplos poderes, inclusive os de cláusula ad judícia e fora de juízo, para fim especial de defender interesse do outorgante, né, do reclamante, em qualquer instância, juízo ou tribunal, podendo confessar, transigir, receber, dar quitação, celebrar acordos, desistir, firmar compromisso, promover penhoras, arrestos, sequestros, enfim, poderes e poderes para que você possa estar advogando pelo reclamante, ok? Fazer acordos, que esse é o fundamental no processo aqui na Justiça do Trabalho. Oferecer provas, habilitar, pagar, receber e dar quitação, subestabelecer o presente mandato, isso aqui é importantíssimo, subestabelecer. Por quê? Porque eventualmente você advoga sozinho, precisa dar um subestabelecimento para o colega ir lá fazer a audiência para você, você não consegue, não é isso? Então, está aqui a previsão de subestabelecimento, no todo ou em parte. Por quê? Porque você pode subestabelecer sem reserva de poderes, passando de porteira fechada o processo, ou você pode subestabelecer
com reserva de poderes, ou seja, é só um colega que vem participar do processo. Muito bem. Que mais ainda? Exceto para receber mandado de citação, mandato de citação. Exceto, então, nós não podemos receber citação pelo reclamante. Não é? Que mais? Penhora ou encargo de depositário, sendo presente para fim especial de propor, melhor colocando, propor reclamação trabalhista. Não é? Esse é um documento suficiente. E o reclamante preenche aqui o local e data, não é? E bota o nominho dele aí. E com isso você tem o material completinho para dar início, para abrir a porteira aí do seu processo. Esse é o caminho. Uma ficha de atendimento com profundidade. Saber tirar as informações do empregado. Tudo com carinho, com amor à profissão, não é? Com satisfação no que você faz. E acredite, quanto mais satisfação, quanto mais entrega, quanto mais prazer você tiver em atender as pessoas e atender bem os seus clientes, não tenha a menor dúvida que eles voltarão de forma multiplicada para você. Sobretudo se for dentro de um contexto de humildade, razoabilidade e tratar bem. Olhar nos olhos, enxergar a dor do outro, se identificar com ela e buscar os direitos deste que te procurou, não é isso? Deste cliente, desse empregado que te procurou. Então vale muito a pena fazer um trabalho bem feito. Até para que possamos dormir de noite. Eu gosto de comentar isso nos encontros de pós-graduação, falar assim, poxa doutor, eu sou só advogado aqui, como que a gente faz para dormir de noite? Se a gente ficar fazendo, desculpa o termo, né? Mas ficar fazendo cagada no processo aí, como é que vai ser o negócio? Né? É crescente aqui em São Paulo, que esse encontro vai para o Brasil inteiro, é crescente aqui, sabe o quê? A ação de indenização. Sabe de quem contra quem? Do seu ex-cliente contra você, doutor. Aí o colega vira réu e o seu ex-cliente é autor da ação, exigindo de você o quê? Uma indenização. Mas por quê? Porque você não soube trabalhar. Distribui petição inicial sem convenção coletiva e deixa direitos de lado, não é? Não produz prova. Tinha informação de direitos dos quais o doutor não procurou conseguir para o empregado, não manejou direito o processo, perdeu prazo, não impugnou contestação, não apresentou razões finais, sendo que poderia ter apresentado. Teve recurso da reclamada e não apresentou contra as razões. O recurso da reclamada virou no tribunal. Olha aí, não é? Eu mesmo tenho caso que eu estou em contato com o colega. Não vai entrar com ação direto. Falou, colega, ó, lembra lá do Damião da Silva? Quase que eu falo o nome do reclamante lá do caso. Né? Então, o Damiãozão lá é o seguinte, ele está aqui comigo, né? Passou para mim que o colega defendeu ele numa reclamação e tal, parece que deu algum problema lá, não sei, parece que aconteceu alguma coisa, o colega não topa tomar um café comigo aí? Aí pronto, já estragou o dia, já deu problema, né? Então, não quero entrar com ação direta, quero bater um papo, nós somos colegas, nós vamos resolver isso aí. Precisa dar um agrado lá, para o reclamante está chateado, né? Quer ir na OAB, quer entrar com ação, quer fazer barulho, como é que nós vamos fazer isso aí? Então, meu amigo, se revista de cuidado. Tem aqui a sua ficha maceteadíssima, não é? A sua procuração, declaração de pobreza, tudo na mão. A única coisa que falta aqui é o contrato de honorários do reclamante. Aí esse você ganhou de graça. Por quê? Porque está no YouTube. Aí o contrato de honorários do reclamante que está no YouTube é maravilhoso. Tudo passo a passo com modelo, tá ok? Com modelo que você só precisa trocar os dados lá e pegar a assinatura do reclamante, tá ok? Todo o macete do macete lá. Então, é esse aí o nosso encontro de ficha de atendimento aí do reclamante, tá ok? Ficha de entrevista do reclamante, né? A entrevista do reclamante. E o meu contato, vou colocar aqui, caso o colega queira entrar em contato, bater um papo com a gente aí, é esse aqui.
Aqui na ficha não tem o meu contato, então eu vou deixar aqui, né, g.custodio@uol.com.br, tá ok? Então fica à vontade, de repente ficou alguma dúvida, é normal, os colegas querem perguntar se tem curso disso, tem curso daquilo, então tá aqui, ó, g.custodio@uol.com.br. Às vezes eu acabo demorando aí para responder um e-mail ou outro, porque acaba tendo um número aí meio puxado de e-mail para responder, e também eu tenho o escritório, aula e tudo mais, então, audiência, que essa coisa toda, e acaba aí tomando tempo e passa batida, às vezes eu não consigo responder. Mas nunca fica sem resposta. Pode às vezes demorar um pouquinho, mas com certeza vem a resposta sim. Tá ok? E fica o convite dos outros encontros, que obedecem essa dinâmica. Tudo maceteadinho e com explicação aqui, que a gente vai acompanhando tudo passo a passo. Tá ok? São vários os cursos que nós temos no Legale. Tem um outro muito interessante também, que é o do novo CPC, à luz da Instrução Normativa 39 do TST. Sabe o que é essa Instrução Normativa 39? Ela é uma instrução do TST, IN 39 lá do TST, e é o TST falando como que vai ser aplicado o CPC aqui no processo do trabalho, na Justiça do Trabalho. Né? Então, lá na Instrução Normativa do TST, vai ter os artigos que o TST fala que não se aplica no processo do trabalho. Vai ter os artigos do CPC que o TST fala que aplica. E vai ter os artigos do CPC que o TST fala que aplica, mas não aplica muito. Ou seja, aplica do jeito que ele, TST, quer que aplique. E lá naquele encontro eu vou passando tudo passo a passo, explicando como é, como que não é, o que é isso, o que é aquilo. Tá ok? De forma bem detalhada. Tá bom? Então é isso. Agradeço muito a atenção e a gente está aí concluindo o nosso curso de entrevista do reclamante. Tá ok? Um abraço aí do Custódio e sucesso, meu amigo. E conte comigo no seu caminho e nós nos veremos aí em vários cursos que tem aqui no Legale, tá ok? Um abraço, mega carinhoso, sucesso e dedique atenção ao seu cliente e tenha muito amor à sua profissão porque ela é linda, tá ok? Forte abraço.